Qual é seu casaco mais antigo? Esses dias eu tava mexendo no armário lá em casa e eu encontrei esse casacão. Ele é da época lá do colégio e eu comprei ele num brechó. Você já sentiu a sensação de vestir uma roupa e entrar num túnel de memórias? Foi isso que me aconteceu. Eu lembrei que quando eu era criança, eu sempre quis ir num brechó. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me atraía naquele lugar. Talvez o fato de que meus parentes lá na casa da minha avó pareciam todos ter muito medo de brechó. Ah, mas faz mal usar roupa de gente que já morreu. Claro, porque no mundo dos mortos você passa pro lado de lá, tem a eternidade toda pela frente e você vai se preocupar com um pedaço de tecido velho. Eu pensava, ou eu acho que eu pensava quando eu era criança, alguma coisa assim. E ao invés de funcionar como um repelente esse medo, me era um atrativo. Eu queria estar num brechó, porque justamente aquilo me chamava atenção. Uma vez apareceu uma coruja de gesso lá na casa da minha avó. Veio do tal brechó. Velharia, diziam algumas tias. Dá azar, diziam as outras. Aquelas roupas carregavam a memória de alguém. Acompanharam fulano num show especial ou num dia inesquecível? Ou foram companheiros de bate-pé por aí? Sabe-se lá que lugar do mundo essas roupas foram? 4 amigas e um jeans viajante 2. E a imagem das roupas do brechó misturada em caixas de papelão enorme, em locais úmidos, com poeiras, às vezes roupas sujas, velhas. Daquilo tudo só ficava uma coisa. As roupas trazem imagens, cheiros e levam para lugares sociais. A roupa é um lugar de memória. Ou, aliás, memórias, num plural. Resumem em tecidos um monte de sonhos junto, ideais de uma década, de algumas estéticas, jeitos de pensar. E, como eu era um adolescente, tem até a parte meio fitinha disso. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Gostar de contracultura, de me vestir de um certo jeito, de um estilo, me colocava num grupinho, num jeito de pensar, e o jeito que eu escolhia as roupas me moldavam, e eu moldava as roupas. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que se hoje nós temos brechó, é porque alguém, lá em algum momento nos anos 60, com a indústria da moda, decidiu reciclar e vender as coisas novamente, formando essa ideia de contracultura a partir do mercado. E eu me achava descolado por seguir uma contracultura. E essa ideia lá nos anos 60 é que nos anos 90 e durante a década de 2000 fizeram o brechó bombar como uma estética histórica das cidades. Com a crescente demanda por peças de segunda mão e a valorização de itens, grifes e coisas antigas como uma coisa vintage, começou a ser moda cada vez mais. E era por isso que eu via meus parentes falando tanto de brechó. Que coisa louca, as roupas ficam, os brechós ficam, as discussões ficam, trocam os corpos. E aí vem a pergunta, na verdade, você é quem usa as roupas ou as roupas que te usam? Esse episódio daria muito mais política do que eu tava imaginando. E aí, suave e tranquilo por aí? Hoje nós vamos falar de roupa, moda e memória. E eu sei que talvez você já tá pensando, lá vem um episódio fútil e tudo mais. Calma, se você tá pensando isso, o episódio de hoje é pra você. Hoje nós vamos falar sobre o casaco de Marx, ou como a roupa, a memória e a história se ligam, e como isso tem uma carga política muito grande. Nesse capítulo, 3 atos. Vamos começar pela história social dos tecidos, passar pela interessante e dolorosa história da proibição de sapatos durante a escravidão e chegando até hoje, na indústria da moda, a ascensão do funk, da ostentação e o que isso significa no mundo de consumo. Alguns episódios aqui do canal a gente toma carinho especial, e esse é um deles. E por isso, a gente decidiu vir pras ruas para fazer uma gravação. Então, se você gostar desse capítulo e já gostou do nosso tema, já deixa aí seu like, seu sininho, sua inscrição, que a gente tá tratando esse filhote aqui com muito carinho. E eu espero que você goste e que nunca mais, quando for usar uma roupa, vai pensar do mesmo jeito que pensava antes. Quando você era pequeno, a sua família escolhia a roupa por você. A sua escola tinha um jeito de se vestir. Mas, em algum momento, você vai ganhando a oportunidade de descobrir qual é a sua identidade por meio das roupas. Você já parou para pensar na quantidade de guerras, brigas e conflitos que giraram em torno das roupas no mundo? Das roupas, dos tecidos. Tipo, a indústria têxtil foi central na Revolução Industrial. As guerras nas rotas comerciais pela seda era tudo atrás de
roupa. Sem contar toda a parte de religião e ritual que depende de indumentárias como processo importante para a identificação dos grupos. As pessoas se vestem igual para se sentirem parte daquilo. Então, no sistema mundial das roupas, vamos dizer assim, esses tecidos servem essencialmente para 3 coisas: ornamentação, te deixar bonitão; pudor, no caso da moral; ou proteção, no caso mais utilitário. No Casaco de Marx, o livro que a gente está usando como base para esse roteiro, o autor vai chamar isso que a gente está falando de vida social das coisas. E olha que bonito isso. Vida social das coisas. Porque é meio que isso, né? No primeiro capítulo, referenciando Marx, o autor vai mostrar como o capitalismo forma uma sociedade que consome corpos humanos concretos e os transforma em abstração e consumo. Essa abstração é representada pela forma mercadoria. E a mercadoria tem uma coisa chamada valor de troca. É assim que ela atinge sua forma mais pura, quando está esvaziada de particularidades e tem apenas caráter de coisa, de consumo. Como uma mercadoria, um casaco alcança seu destino, assim como 20 metros de linha, 10 quilos de chá, uma saca de trigo e assim vai. Quando esse valor de troca abstrato é fetichizado, em resumo, é o tal fetichismo da mercadoria. Mas, como esse vídeo não é nem sobre moda e nem sobre economia, e uma hora pode ser, vamos voltar aqui para a história. A palavra moda se divide em 2 coisas. De um lado, estilo de vida, hábitos, usos consolidados, técnicas, e de outro, tudo aquilo que transforma o espaço e o tempo, que gera diferenciação. A moda nasce assim, tipo um poema do Drummond Quadrilha, só que das roupas. O monarca inventa a moda que é copiada pelo burguês, que é copiada pelo novo burguês, que é copiada pelo pequeno burguês, que é copiada pelo pobre, que não é copiado por ninguém. O monarca muda para Paris, compra mais roupas. O novo burguês torna-se banqueiro. O pequeno burguês vira comerciante e o pobre continua sendo pobre. E a monarquia inventa uma nova moda e assim a gente constitui o mercado. Então veja só você, quem tem direito de criar, quem mata, quem copia, quem imita e quem consome, tem um lugar muito específico no jogo social. Os tecidos desempenham um papel fundamental na modelagem do mundo, criando diversas culturas, tecnologias. E é comum, durante as nossas vidas, acumularmos peças que remetem a pessoas e momentos. Peças de roupas que muitas vezes ultrapassam gerações, famílias, que mesmo perdendo a sua unidade inicial, seu significado inicial, seu uso, às vezes velho e rasgado, são guardadas como afeição, memória, recordação. E memória aqui não é apenas uma recordação passiva do passado idílico, mas um processo ativo que vai moldar a identidade cultural das pessoas e dos indivíduos. No segundo capítulo, O Capital, o Casaco de Marx aparece como um exemplo do que acontecia com as roupas dos trabalhadores. Nessa época, as roupas não eram marcadores da nossa identidade social como hoje, mas frequentemente migravam entre diferentes proprietários e eram penhoradas como forma de sobrevivência econômica. Segundo Peter, o tecido, o cheiro, as formas das roupas nos trazem memórias, lembranças, sensações. E sempre marca um momento, mesmo quando ela é um objeto do passado. Porque mesmo a roupa novinha do momento é uma roupa do momento, que, portanto, vai virar a roupa do passado. E a cada vez que você a usa, você marca ali símbolos de desgastes, de histórias, de memórias. Vocês têm formação em moda? Eu tenho. É? Sim. Que legal. Eu sou historiador. E desse modo, os sujeitos vão negociando sua liberdade pessoal do que é aceito de ser usado, de qual tecido é permitido, de qual tecido é considerado raro, rico, chique e de qual tecido é considerado da ralé. E com base nas nossas aparências, nas nossas origens, nas escolhas que nós temos das roupas, os outros podem chegar a julgamentos rápidos, superficiais de como somos e como pensamos. Aliás, melhor dizer assim, podem não, elas vão. Não é nem pelo fato das pessoas me olharem diferente, é que eu me sinto bem usando essas roupas. E por isso que eu gosto de comprar, eu compro mesmo e não tô nem vendo. Bom, no momento eu tô desempregado. As pessoas vão julgar e brigar com você por causa das suas roupas. É por isso, por exemplo, que além de todas as guerras pela venda dos tecidos, há muita importância social sobre o tamanho das roupas. E isso importa muito ao longo da história. No Brasil, por exemplo, em 1979, Leila Diniz chocou a sociedade brasileira e parou as pessoas para discutirem sobre uma grávida usando biquíni em local público. Em 1989, Fernando Gabeira chocou a sociedade novamente por causa de uma sunga de crochê. Passaram-se alguns anos, em 2008, a menina, na época, Geise Arruda, foi expulsa de uma universidade por usar vestido curto. A bagunça ganha mais proporção
e alguns alunos se penduram na janela da sala onde a estudante se refugiou. Para resgatar a aluna que corre risco de ser agredida pelos próprios colegas. Ela recebe um jaleco e sai escoltada pelos policiais. Os alunos percebem que a estudante de turismo está chocada. Quando o Michael Jackson morreu, também naquela época, houve leilões de peças do seu vestuário que já tinham virado uma disputa muito maior do que pedaços de tecido. Isso são alguns exemplos de como a roupa importa muito e marca um lugar social. Pense, por exemplo, nos museus de celebridade, onde a gente tem os looks e as roupas do Elvis, ou não sei o que lá, da Madonna e assim por diante. E nessa hora, o Peter vai citar Shakespeare. E a gente vai citar Shakespeare também, porque parece bonito, chique, culto citar Shakespeare. Mas em 2024, que o jovem tá assim, ligadaço nas leituras de Shakespeare. Enfim, o autor chama a atenção de que a peça enfatiza sempre a importância do pé, destacando que os reis da Renascença estavam sempre sendo carregados por aí e suas botas não poderiam ser calçadas sozinhas. Desse modo, a ação de calçar e descalçar botas exigia sempre o auxílio de uma outra pessoa. Um efeito paradoxal das botas, então, é que ao mesmo tempo que elas mostravam a condição de exclusividade desse monarca, o colocava dependente de outras pessoas para vestir aquele sapato. A necessidade de ter os sapatos chiques, então, necessitava dessa simplicidade de serviço de alguém calçando os sapatos. Pés amaciados mostravam classes privilegiadas, aquelas que não tinham os pés expostos ao frio. Sapatos podem servir para pré-condição de caminhar ou podem servir para oprimir, massacrar e marcar uma identidade em um lugar social. Você sabe, por exemplo, da longa história que o Brasil tem com a escravidão, a população negra e sapatos. Aliás, não poder ter sapatos. Sim, calçados já foram um ato revolucionário. E lá vamos nós mais uma vez. Vamos abrir o jogo aqui. Quando você pensa em camiseta, eu sei o que você pensa, quer ver só? Essa marca aqui é tão brasileira que você nem percebe isso aqui. Hering, Arenque em alemão. Por que o logo deles é um peixe? Não sei. Identidade visual que fala, não é? Quarto com estética gamer, tá bonito e tal, luz de LED, microfone padrão, mas a propaganda de camiseta. Não tem nada a ver, não combina isso aqui, até porque o cabo tá desligado. E se a gente gravasse a propaganda assim? Esta é a camiseta Pima, a evolução do algodão comum, com um toque mais suave, brilho deslumbrante e tecnológico e durabilidade que dá inveja a qualquer um, com várias cores e diversos tamanhos, do P ao XGG. Ou nós podemos gravar assim. Esta é a nova camiseta Hering de algodão especial Pima. E não, a Jéssica não é minha prima. Oi, tudo bem? Sou eu de novo, o único modelo que tivemos estrutura para contratar. E esse é um take de drone, para mostrar que a gente tá chique, endinheirado. Ou será que não? É por isso que a Hering nos escolheu. Porque ela não precisa de nada, sem firula, sem edição, sem implorar. Porque no final das contas a Hering sabe que só a Hering é a Hering. E ops, aqui vai mais um clichê de publicidade. E como você é esperto, você tá reparando meu cabelo ao vento e sabe que chegou a hora do cupom de desconto. A Hering dessa vez caprichou. 47% de desconto. Isso mesmo, 47% de desconto. É desconto pra cara. E esse é o momento que você clica no nosso link se você quiser que a gente continue fazendo mais projetos Hering. E para finalizar, aqui vai um bordão finalizador clichê de propaganda. Hering, vista sua marca, vista sua história. Seja Hering. Acabou! Pronto, vamos embora pra casa. Tchau. Esse é o nosso ato número 2, sapatos. Abre aspas, um escravo de ganho podia, graças aos seus recursos, andar de chapéu de coco, anel no dedo, relógio de bolso, etc. Mas era obrigado a estar descalço, em atestado de sua condição servil. Dicionário Afro-Brasileiro,
Ney Lopes. Então é isso. Negros escravizados não podiam usar sapato. Você conhece essa história? Mas e se eu te contar que essa história é muito mais antiga do que a própria escravidão? Na Grécia, os escravos eram conhecidos publicamente por não utilizarem nenhum tipo de cobertura nos pés. E há relatos extensos na antiguidade de diferentes civilizações que usavam os sapatos como marcadores de diferença entre libertos e escravos. Como na Roma Antiga, que o sapato indicava quem servia e quem era livre. Então é importante lembrar aqui que o conceito de distinção por cor simplesmente não existia. Os critérios eram outros, e neste caso, a servidão vinha pelos pés. Os que não calçavam, serviam. Após a colonização e toda a sua ideia de divisão por raça e cor e a invenção que a gente já falou aqui nesse canal algumas vezes, você pode ver os episódios por aqui, muitas heranças permaneceram como a prática da diferença pelos calçados. No Brasil, essa tradição foi herdada e entre os séculos XV e XIX, pouquíssimos negros possuíam sapatos no nosso país. Primeiro, as leis coloniais, por exemplo, documentavam todos os controles de todas as roupas que podiam ou não podiam os negros. E estavam lá os sapatos. E a história piorou muito quando chegou a família real aqui, lá em 1808. A partir de então, veio com ela as ordens religiosas, que colocavam como liberdade para usar um sapato a pureza da alma. E, portanto, como o negro não tinha alma, não podia usar sapato. O racismo colocava então os sapatos como, abre aspas, marcador de civilidade, uma vez que, segundo as crenças da época, apenas animais não usavam sapato. Isso vai chamar a atenção de muitos estudiosos desde aquele período. Por exemplo, o pintor Debré é um exemplo bastante citado pela literatura dos acadêmicos que estudam as roupas e os impactos sociais. Isso porque o espanto de Debré é literalmente visual. Quando ele chega ao Rio, ele se espanta com o número considerável de pequenas fábricas e lojas de sapato na cidade, e a quantidade de negros trabalhando com sapatos. Veja, por exemplo, esse quadro aqui, que um sapateiro português castiga o seu escravo com a palmatória, enquanto a sua mulher, uma mulata, o admira com deleite, ao mesmo tempo que amamenta um bebê. E nenhum desses negros usam sapatos, mesmo trabalhando numa sapataria. Se você reparar para vários quadros desse período, em quase nenhum você verá negros escravos calçados, exceto em um, esse aqui, do Debré, que se chama Casamentos de Escravos de uma Família Rica. Conforme avança o século XVIII, o uso de sapatos vai sendo permitido aos poucos aos indivíduos que eram alforriados ou libertos, como essa forma de marcador social ainda. E por isso, em busca da liberdade, assim que conseguiam a alforria, os escravos corriam para a primeira coisa que for ir nas lojas comprar sapato. Isso já foi visto por um período como um aumento da bondade dos brancos para com os negros. Historiadores contestam essa visão. O casamento dos escravos e a liberação do uso de sapato para os fazendeiros era a melhor forma de prender esses negros às fazendas e gerar essa chantagem de boa conduta. Debré, sob esse quadro, escreve o seguinte: é de bom tom, nas casas ricas do Brasil, fazerem casarem-se as negras com o marido que escolherem. Este costume assenta-se na esperança de prender estes negros ao senhor e ao casamento. E um detalhe curioso aqui para esse quadro é que, se você prestar bem atenção, o casamento dos negros está acontecendo na porta da igreja, não no altar. Os escravos não podiam entrar igreja dentro. Ou seja, direitos só na mão do Senhor para eu te prender. No livro As Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na corte, do historiador Sidney Chalhoub, que eu posso, com muito orgulho e até saudade, dizer que foi o meu professor na universidade e que trouxe fontes históricas e que foi aquele que ensinou a gente na faculdade a usar fontes primárias, traz lembranças muito interessantes desse último período da escravidão. Abre aspas. Os escravos, como o fugitivo Lino, levavam, por exemplo, camisa branca, calça, colete, paletó bem riscadinho e desbotado, chinelas grossas de couro e chapéu preto de pelo de lebre. Portanto, esses vestuários vão fazendo parte com cada vez mais frequência desses novos negros libertos tentando se inserir. Ainda assim, a partir desse período, como o sujeito continuava não sendo considerado humano, o que passa a definir então vai sendo cada vez menos o uso de sapato e cada vez mais um sistema hierárquico de distinção de qualidade das roupas. O tipo de tecido que o pobre usa, a cor que o pobre usa, o padrão de qualidade dessa roupa e assim vai. E isso dura até os dias de hoje. Há pouco tempo atrás foi meme na internet, roupas que te deixam com cara de pobre, com cara de rico. Esse marcador social se constituiu aí, nessa época. E se conforme vai chegando o fim da escravidão
escravidão, ela vai deixando de ser violenta e opressora diretamente, o que vai começando a se desenhar são instrumentos de escravização indireta, pressões para diferenciar a vida dos homens livres pobres da cidade e a vida dos ricos da cidade. É um ranking que passa pelos tecidos. E essa disputa de escravizados sem calçado e sem sapato gera inclusive rivalidade entre os próprios escravizados, que, é claro, não são uma massa amorfa que respondem exatamente da mesma coisa, agindo do mesmo jeito. Você tinha, por exemplo, o capitão do mato, aquele que denunciava outros escravos para ganhar benefício dos senhores, como, por exemplo, sapatos. Escravizados que faziam um trabalho doméstico, por exemplo, tinham muito mais benefícios, o que incluía os calçados. Então, assim, um erro muito comum quando a gente faz análise de escravizados é pensá-los como uma massa que não pensa, que age toda igual. E aí cito o Chalub aqui mais uma vez, abre aspas. Não consigo imaginar que escravos não produzam valores próprios ou que não pensem e ajam segundo os significados que eles mesmos se impõem. Onde há poder, há resistência. Nunca houve força de coerção a esses escravizados sem que houvesse resistência. E então, seja na condição de escravizado, seja na condição de novo liberto, essas pessoas passam a entender esse sistema de moda e usá-los para se inserir na sociedade. Pensa comigo, vamos usar a cabeça aqui. O ser humano é adaptação. Pensar as pessoas negras como dóceis e domesticadas é, no final das contas, reforçar a propaganda que a escravidão dava para esses corpos, querendo domesticá-los, querendo docilizá-los. Ser um escravizado exigia a capacidade de um plano psicológico de sobrevivência. E por isso as fontes primárias vão relatar que quando houve a assinatura do fim da escravidão, muitos negros e negras que já tivessem juntado suas pequenas economias compravam correndo sapatos como sinal de demonstração de liberdade, para fugir melhor e se esconder na multidão. Ao contrário de hoje, que você se veste para aparecer, para marcar e se distinguir dos outros, o fulano que se veste assim, o fulano que tem estilo assado, nesta condição, se vestir era uma forma de se esconder. Calçar sapatos é a conexão com o mundo da liberdade, ou, em outras palavras, conseguir ser igual para ser diferente. Até porque, é claro, quando você usa os seus sapatos, passa a ser difícil assegurar quem é uma pessoa liberta e quem não é. E você pode, desse jeito, fugir, conseguir sobreviver desse jeito. E a partir de então, se você não tivesse um mínimo de estica, você simplesmente não sobrevivia. Tem um cara muito sábio uma vez que disse isso aqui, ó. A moda fez isso. Mas para você ver que o instinto de sobrevivência faz a moda girar também. Com certeza. E eu senti que se não fosse isso... foi um jeito de passar batido, tá ligado? Eu acho. Mudou o estilo de vestir. Foi o ano de 87. Então, por mais óbvio e trivial que um sapato pareça ser, ele não é. Um sapato é uma afronta, um ato de liberdade, mas também um ato de adaptação necessária. Abre aspas para Chalub novamente. Encontrar espaços nas pequenas frestas do sistema. Fazer-se fotografar com a veste completa, trazendo os pés calçados, para mostrar enriquecimento. Mas ainda assim, autonomia, liberdade e emancipação. E são essas lutas em torno dos acessórios que vão ajudar a luta de resistência para o fim da escravidão. Mas não era fácil, não. Como a forma do sapato era adaptado, feito por uma pessoa liberta, os pés calejados, os pés da lavoura, os pés que tinham acabado de ficar libertos, não cabiam nos sapatos. Aquele calçado fazia bolhas, não cabia ali dentro. Então, quando um alforriado se libertava, ele corria e pegava seus sapatos para andar na rua com ele debaixo dos braços. Aqui, nessa arte, há João Cândido, o conhecido chamado Almirante Negro, que é retratado como um símbolo da época, e se você notar, ele tá com calo nos pés porque não consegue usar sapato. E diz a legenda, seus sapatos na mão como conquista de liberdade. Ainda assim, veja só, no cartaz da abolição da escravidão, em 1888, o negro continua descalço. Ou seja, a herança continua e se estende, impondo a esses que agora são filhos, netos e bisnetos desses escravizados, que continuam até hoje levando o legado dos calçados através da sua cor nas suas famílias. Várias famílias negras continuam essa tradição até hoje, muitas vezes sem nem fazer ideia do porquê, mesmo depois da escravidão. Louis Albert Gaffrey, viajante francês que lançou um livro que ficou muito famoso à época, chamado Vision do Brésil, vai relatar a sua experiência conversando e conhecendo alguns ex-escravizados em Campinas, uma cidade gigante do interior de São Paulo, e veja só você, a última cidade a abolir a escravidão, no último país das Américas a abolir a escravidão. Essa cidade tem muita coisa para contar, e vamos até lá falar algumas coisas.
Brasil é conhecido por nós por ser o último país a abolir a escravidão, Campinas é a última cidade do último país a abolir a escravidão. Ou seja, você imagina a tradição que essa cidade tem com esse legado histórico, não é? Luiz relata a conversa com uma mulher negra, ex-escravizada, moradora de Campinas, após chegar na sua casa numa pequena vila. Entre outras coisas, o escritor destaca o largo sorriso da senhora, que disfarça os anos de sofrimento. E aí, ignorando a parte de que, ele é um europeu naturalista dos anos de 1900 e que o fascínio dele beira aquela ideia meio de branco olhando para o negro como um zoológico, o que chama atenção no relato é o que tem no meio da sala: sapatos. Os sapatos adquiridos por um ancestral, conquistados na época do fim da escravidão. Troféu de conquista. A presença dos sapatos em cima do móvel chama a atenção do escritor, que compreendeu que aquilo não eram apenas calçados qualquer, mas símbolos de emancipação. E aí entra a história do consumismo. Mesmo depois de tudo isso, quando esses negros finalmente alcançam a sua liberdade e vão construindo a sua vida, quando conquistam os sapatos, não podemos mais ignorar então a dimensão de competição que vai se instalar dali pra frente. Já não importa mais se você tem sapatos, mas qual a qualidade que esse sapato tem. E aí, a competição da diferença da moda como marcador social que resiste entre as diferenças chega também nesse povo liberto de agora. Volto a citar então o casaco de Marx. Abre aspas. Os homens da classe operária podiam comprar um casaco de lã para o domingo, mas ele seria feito da lã mais barata. E assim seria chamada de roupa feita pela poeira do diabo, que se rasgava facilmente e logo ficava suja. Ou que no máximo seria comprada de um negociante de roupas de segunda mão. Isso é uma herança até hoje. A conquista é outra coisa. Essa distinção de classes marca profundamente a forma que cada um recebe a cultura, a ancestralidade e forma assim o seu gosto, o seu modo de agir perante o mundo, o que é bom e o que é estimulado e o que é vendido para ser reproduzido. A primeira vez que eu contei esse caso aqui no canal, há alguns vídeos para trás, muita gente apareceu para contar as suas histórias de família e de valorização dos calçados. Essa transmissão já é parte da ancestralidade. Você, por exemplo, que tá aí, tem alguma história da sua família, o uso de sapatos? Conta para mim nos comentários, porque agora a gente vai para um outro lugar, para o império do consumo, para ver como que cada uma dessas formas de uso das roupas e o local social vai alterar profundamente no modo como nós consumimos a nossa vida. Então, sem querer nos autocitar, mas nos autocitandos, a gente está tentando avisar: a estética é a máquina por trás do mundo. O dinheiro chegava, era repartido que nem assalto. Por cada sumiu que ninguém investia em nada. Toda essa onda gangsta que os caras vê hoje, de mostrar dinheiro, ostentar, a gente já fazia em 93. Racionais você ia fazer 6 shows na noite. Chegava na segunda-feira, eu e o Blue colocava todos os pacotes de dinheiro assim, as armas assim, o celular, os bip assim, tirava faia. Tá fora. Capítulo: Rap, Funk e a cilada da ostentação que está em você. Olhe à sua volta e veja os desejos das pessoas. Vivemos uma máquina de produzir vontades e diferenciação. O sonho de consumo tá aí a toda hora. Carros, roupas, joias, bebidas, casas, um jeito certo de comprar, um jeito certo de consumir, uma necessidade de se afirmar através do estilo e a pergunta: quem é que pode deixar se expressar por arte e estética sem tentativa de silenciamento? Coloca aqui a música do Racionais. Você disse que era bom e a favela ouviu. Lá também tem Red Bull. Está aqui fuzil, admitou, seus carros é bonito, eu não sei fazer internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco se tô, eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo, eu sou problema. E aí começa aquela história de dividir pra criar rivalidade, criar inimizade entre grupos, coisa que a gente até já falou no episódio do rock. E aí a coisa vai virando um ranking. O rap é consciente, o funk ostenta, o rap combate as coisas, o funk tem ligação com facção criminosa. Ou seja, há uma tendência de se apontar pro rap, um ritmo negro como politizado e o funk como alienado, como divisões que não se misturam. Mentira! Pros dois lados. Há funk de todo tipo, politizado e ligado à milícia, e há rap de todo tipo. Daí o filme, uma nega e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o...
A identidade que é constantemente ligada a esse trilema, conquista, ostentação e excesso, tem um rastro histórico. Mas vamos dar um passo atrás até chegar nisso aqui. Como nós já vimos, a roupa tem um poder particular muito grande. E dependendo de onde ela é inserida, ela pode ser literalmente questão de sobrevivência. É preciso tomar cuidado, então, para entender em que contexto essa roupa está inserida. E o modo que você vai olhar para essa ostentação. Como causa ou como consequência? Como sintoma ou como doença? E ó, agora você não estranha não, porque vai vir metralhadora de Mano Brown mesmo, tá? E, bom, Mano Brown é Mano Brown, né? Então toma mais essa paulada aqui. Mas pra você ver que o instinto de sobrevivência faz a moda girar também. Vestir. Foi o ano de 87. Se você tivesse de pizza na calça, já não entrava mais. Pizza era um formato desse triângulo que se chama, que é tipo, você corta um pedaço de pizza e come. Sim. A malandragem começou a fazer o quê? Se liga na moda. O que é a moda, né? Eu jamais faria isso com a minha calça hoje. Quando a minha mãe viu pegar todas as minhas calças, que não eram muitas, e fazer isso, abrir um risco no pé da calça e colocava um outro pano ali que ficava um triângulo, no formato de uma pirâmide, assim a calça ficava aquele sino, aquela boca de sino. Nossa, mano. Não, parece ridículo. Mas aí se você não usasse isso, você não podia nem encostar pra trocar uma ideia com os caras. Era excluído. Os caras jogavam pro seu pé. Se você tivesse com a calça justa, é que você não era do contexto, você já não fazia parte. Por incrível que pareça, era assim. Compro, logo sei que existo. Ah, o shopping center, o paraíso moderno do consumo. Um lugar que já se assumiu. Não ligar mais para as necessidades, mas para saciar vontades, desejos. Aliás, essa vontade de querer, essa ânsia de possuir e de nunca chegar lá e precisar comprar mais, passar pelo mesmo ritual, é o que sustenta as economias modernas. A necessidade de marcar que existe sustenta toda a base do mercado que explora a economia moderna. Ah, o shopping center. O capitalismo de consumo é aquele que seduz constantemente para um desejo que nunca sacia, porque ele não é autêntico. Tem-se a vontade de comprar por puro estímulo sensorial. Ao adquirir o produto, você rapidamente é tomado por uma vontade de comprar o próximo produto. E vai se reduzindo a cada compra a identidade de consumo do seu grupo. Você se define pelo que você consome. Você é o que você compra. Numa relação onde você é o produto e o comprador ao mesmo tempo. Só que, de novo, é aquilo que o Mano Brown falou. Será que tá errado mesmo querer ter do bom e do melhor? Tá errado mesmo querer possuir algo com maior qualidade? Então se aprofunda um pouco mais. Perceba, não é só vestuário, é linguagem, é vontade, mensagem, indústria, propaganda, memória, desejo. Tudo junto toda vez que você abre seu armário e pega uma roupa pra sair na rua. Eu já falei isso em algum vídeo no canal, não me lembro qual, e se eu achar, eu vou colocar aqui de novo. Mas é o seguinte, vivemos uma sociedade de cosplay. A roupa que você vai escolher é atrelada a um roteiro de comportamento, uma profissão pronta, um jeito de falar, um jeito de se comunicar, um jeito de sentir, e no final das contas, não estamos todos um pouco de cosplay? Todos perfumando modelos ideais de nós mesmos e chegando apenas próximo da realidade como um cospobre esforçado que tenta simular a si mesmo, performar a si mesmo toda hora, através de roupas, tecidos, acessórios, discursos e assim por diante? Esse cosplay, no entanto, vai durar no máximo até a nossa morte, quando os nossos parentes pegarão de novo os nossos objetos e se perguntarão: quem é que vai ficar com isso aqui da avó? Quem é que vai ficar com esse garfo? Quem é que vai ficar com essa coruja? Quem é que vai ficar com esse casacão quando eu me for? Quando a minha avó morreu e depois o processo se repetiu com meu avô, eu me lembro da gente voltar para aquela velha história. As caixas de papelão, colocando as histórias, as memórias, os garfos, as colheres, os quadros da avó e se perguntando: e agora? Deixa aí ou pega? Guarda a memória enquanto afetividade ou deixa ela ir pro brechó para construir outras histórias? Na minha família eu peguei a boina, 2 copos, um quadro, um garfo, o primeiro que o meu pai conseguiu no emprego dele e que tinha tanta história ali naquele objeto inútil, e a coruja, bom, a coruja eu não sei pra onde foi. Provavelmente voltou pra algum brechó e seguiu construindo a sua própria história de cultura das coisas. Sim, cultura das coisas. Como cita o historiador Miller, a cultura
vem dos trecos, nasce nos trecos e está nos trecos, nas coisas. Se a gente passar a olhar para as coisas inúteis com a mesma seriedade que a gente olha para as coisas, as instituições, as igrejas, essas coisas, a reflexão muda de patamar. Por isso que eu queria apresentar a ideia do livro do Casaco de Marx com toda essa história antes. Se eu só falasse que o autor Peter estava escrevendo um vídeo sobre a roupa do Marx, provavelmente você não ia entender nada, não ia ter nenhum interesse. Mas se a gente se aproximar dos seus tecidos, das suas memórias, daí passa a fazer sentido. E agora, que a gente já deixou de tratar as pessoas como coisas e as coisas como coisas, eu espero descoisificar. É assim que a gente vai terminar o vídeo. Olhar para todas essas memórias, esses poderes e essas tradições e não descolar ela mais do seu social, da sua ideia, do seu objeto como coisa fixa e independente. Sempre, e essa frase é cheia de significado, apesar dela parecer vazio, as coisas sempre estão ligadas a outras coisas e essas coisas formam a história das coisas. Uma história muito mais política do que parece. E olha o nível de brisa que a gente já chegou em 6 anos, quase 7 de canal. Então, se você chegou até essa parte do vídeo e ainda assim tá pensando, ufa, ainda bem que isso aqui não é pra mim e tal, fica aí a provocação. Bem, se você não liga pra isso, provavelmente aceita ir num shopping, ou sua esposa ir num shopping, comprar uma roupa genérica, de uma marca genérica, de uma loja que utiliza trabalho escravo, mão de obra condenada e apenas troca a marca para poder te cobrar mais caro. E então, talvez você aceite usar uma camiseta genérica escrita Campinas 1987, Califórnia 2016. Nossa, que diferentão, hein? Desculpa, o fato é o fato. Não importa que você não gosta. Se você não gostar, alguém vai gostar por você. Existe um projeto político maior por trás disso. Se somos essa máquina de desejos e você está dentro do jogo e o jogo é voltado para o consumo, ou você se apodera disso, ou isso se apodera de você. Enquanto você não pensar em roupas, moda e política, vai ter governador impondo cartilha militar de vestimenta na escola pública, tolindo a liberdade de se expressar em cortes de cabelo, em piercings, em tatuagem, em altura dos shorts ou da camiseta para adolescentes e jovens formando suas identidades. Então uma forma de combater esse consumismo não é simplesmente deixar de pensar em moda, deixar de pensar em roupas, ou ignorar o consumo, ou ainda pior, fazer a sua parte, só não deixar exagerar. Não, qualquer coisa reflexão nível 1 assim não vai nos levar a nada, é o contrário. Não há como ignorar o valor e a necessidade do consumo e a sua capacidade de criar possibilidades dentro disso. Até porque, mesmo num horizonte sem domínio da indústria ou de um capital gigante por trás, as indumentárias vão persistir, continuarão significando, sendo símbolo, sendo marcador social. Então, o consumismo desse modo que a gente está vivendo no capitalismo tardio precisa ser visto então como sintoma, como efeito colateral de uma estrutura de desejos e não como um problema moral ou individual que basta a gente não desejar consumir e pronto, ou ainda que a gente individualiza, culpa e olha com desdém as pessoas que consomem a moda ou são fúteis por consumir roupas. Você tem essa opção moral ou tem a opção de possuir os seus desejos, pensar sobre eles, refletir sobre o que as suas vontades e desejos representam quando você fica com vontade de comprar uma roupa. E aí, volta a pergunta, é você que usa as roupas ou as roupas que te usam? Agora me diga aí, o que você pensa sobre isso? Compartilha conosco nos comentários. E eu sei que a equipe também, a gente pensa muito sobre isso. E essa é uma recorrente questão pra nós. A gente quer te ouvir. Sabemos que estamos condenados à historicidade. E isso é sinônimo de prisão e também de liberdade. Como você pensa suas roupas? Como você usa seus tecidos? Ou melhor dizendo, por que você diz que não se importa com roupas e moda? Já parou pra pensar nas justificativas disso? As coisas nunca são só coisas. Nada é natural, nada é normal. Tudo é histórico ou normalizado. O resto são normoses. Daqui pra frente, eu espero de coração que você nunca mais veja as roupas só com pedaços de tecido. E aí, cumpriu o meu desafio? Que o povo tem sede de viver o hoje. Não depois da... Tá ligado? Esse outro disco, ele é um disco de pessoas falando, opinando, dizendo o perfume que quer, a roupa que quer, que cheiro que ele quer, a bebida que ele quer beber. Opa, esse cara é um ser humano. Ele tá tomando champanhe, tá comendo o quê que ele quer comer lá, que ele fala na música lá? Que? Mas esse cara, ele é só um número. Agora ele tá querendo usar, ele quer ter telefone celular.
Pô, o preto nem todos são iguais. Esse disco fala isso. A favela tá lá, mas eu vi dentro das casas, a vida mudou, a perspectiva mudou, e as expectativas de o que é bom para a gente foi mudando também. E eu senti que o rap estava defasando. Falei, olha, a juventude está sonhando com coisas mais sofisticadas, irmão. Sabe? Então, opa, esse número aí é um número que pensa. Ele não só segue regras e vota em determinadas pessoas. Eles opinam, eles consomem, eles fazem a revolução com o dinheiro deles. Sabe? 2000 para 2015, 15 anos. Aí sai o disco Pelas Marginais, os pretos agem como reis. Você está na marginal, tem que estar de carro, certo? Primeiro, qual carro? Vamos escolher. Tem crédito. Vamos tirar o carro e pagar na caminhada, na pedalada. Confere. Todo mundo fez isso. Morou? Aí o Ed Rock canta. Marginal tem estilo. Ele consegue. Morou? Essas coisas começam a aparecer. Estilo. Pô, qual que é o estilo? Vocês falavam, passava fome há 20 anos atrás. Ah, tá com estilo agora. Entendeu? Racista não suporta. Então você via as pessoas dentro do ônibus reclamando que tinha muito celular ao mesmo tempo tocando música. O outro reclamando que o aeroporto está lotado. O outro reclamando que tem muito carro no trânsito que ele não consegue passar. Tem muito motoqueiro. Porra, tanto... Lógico. Entendeu? Isso está tudo no rap lá. Tem que pensar um pouco mais. Da perspectiva do preto, não é esse consumismo barato, leigo, bobo que o branco da esquerda fala. Porque para nós pôr um tênis no pé significa muito mais do que ele pensa. É isso. Em O Último Capítulo, de Machado de Assis, o autor nos coloca diante de uma narrativa irônica e amarga, onde a vida de um homem, marcada por infortúnios e desilusões, é conduzida a uma reflexão sobre a banalidade da existência e a busca desesperada por felicidade. Machado expõe como algo aparentemente trivial, como um par de sapatos, pode simbolizar a salvação e a esperança de alguém à beira do suicídio. Antes de ir, eu preciso agradecer você por estar aqui até o final, aos patrocinadores e aos apoiadores do canal e pedir para que você deixe seu like, seu sininho, sua inscrição e, sobretudo, o seu compartilhamento. Será que a gente consegue chegar em 450 mil inscritos até o final do ano? Agora sim, segue-se O Último Capítulo, Machado de Assis. Fica suave, fica tranquilo, é nóis e falou-se. Chamo-me Matias Deodato de Castro e Melo, filho do sargento Salvador Deodato. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso. Repito, sou um grande caipora, o mais caipora de todos os homens. Decidi que não há mais lugar para mim nesse mundo. Minha vida foi marcada por uma sucessão de infortúnios, decepções, desilusões. Desde a infância, cada tentativa de encontrar felicidade ou sucesso foi frustrada. Seja pelos acidentes mais absurdos, como cair de costas e quebrar o nariz, seja pelas traições e perdas que sofri. Após tantos reveses, concluo que a felicidade não existe para mim e que viver é apenas prolongar o sofrimento. Meu propósito era sair calado. Mandei embora o rapaz que me serve, para tirar a chance dele chegar mais cedo e interromper-me na execução do projeto. Fumo um cigarro, fumo um charuto. No fim de 10 minutos, vejo passar um homem bem trajado, fitando a miúdo os pés. Era uma vítima de grandes reveses, mas ainda assim ia risonho. E contemplava os pés, os sapatos. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas, mas tornava os sapatos como se mostrasse para todo mundo a sua lei de atração. Ele as fita, ele as respira, ele reluz com aqueles sapatos. Eles eram novos, de verniz, muito bem talhados e provavelmente cozidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas e tornava a mostrar os seus sapatos. Evidentemente era feliz. E talvez ainda não tivesse nem almoçado. Talvez não tivesse ainda nem um vintém no bolso. Mas ia feliz, porque tinha sapatos. E naquele momento, senti uma ponta de felicidade ao vê-lo, numa felicidade fugaz, mas genuína, ao lembrar das vezes que um par de sapatos novos me trouxeram alguma alegria em meio a uma vida tão cheia de desgraças. A felicidade será então um par de botas? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso de fortuna. Sim, a felicidade é um par de botas. Eia, caiporas, agora que a minha vontade última seja cumprida. Boa noite e calçai-vos. Vou-me, pois, mas não sem antes desejar a todos que calcem as botas que eu não pude calçar. Boa noite.